O que é esteatose hepática? A famosa gordura no fígado. Meu nome é Renata, sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. A gordura no fígado, esteatose hepática, que as pessoas estão tendo bastante esse diagnóstico, ela nada mais é do que um acúmulo que acontece no fígado dessa gordura, que é provocado por uma lesão, uma inflamação no seu corpo, que vai levar a essa quantidade de gordura que vai aumentando nesse fígado. E por que isso ocorre? Isso ocorre por alguns fatores, algumas doenças, alguns fatores externos, fatores genéticos também contribuem para isso. E um desses fatores muito importante é a resistência insulínica. A resistência insulínica ocorre quando o seu corpo não consegue utilizar a insulina corretamente. Então ele começa a aumentar essa produção de insulina cada vez mais para que ela consiga retirar o excesso de açúcar no sangue e colocar dentro das células. Porém, quando nós temos resistência insulínica, então você tem uma quantidade absurda de insulina no seu corpo cada vez mais, esse excesso de insulina vai lá no fígado e vai fazer com que ele fique lesionado, junto com a glicose em excesso. Por exemplo, quando você tem diabetes, quando você tem obesidade, né? Isso ocorre também porque o excesso de gordura leva a essa resistência insulínica e também aumenta o risco de diabetes. Então, nessas situações, quando há esse aumento de insulina e excesso de glicose, ou só um deles, ocorre uma lesão nesse fígado. Ele começa a ficar machucadinho e então ele começa a acumular gordura dentro dele. E essa gordura em excesso se torna prejudicial. Por quê? Porque a longo prazo, o que vai acontecer com esse fígado? Ele vai começar a fibrosar. O que é isso? Tem tanta gordura que ele começa a perder parte da função. É como se a célula morresse. E quando ele morre muito, isso faz com que o fígado pare de funcionar corretamente e a gente pode levar a uma situação chamada de cirrose. Essa cirrose, que todo mundo já ouviu falar, ela é quando o seu fígado então não funciona e aí você pode, inclusive, ter uma complicação grave e até morrer. A indicação da cirrose, o tratamento é transplante, que é uma situação de muito alto risco. Então, essas comorbidades, diabetes, obesidade, excesso de colesterol e triglicérides, que também podem acumular nesse fígado, quem tem dislipidemia, né, que a gente chama, assim como outras situações, como por exemplo, o uso abusivo de álcool, o alcoolismo, né, a doença, né, quem tem o alcoolismo e quem tem o costume de beber frequentemente bebidas alcoólicas, pode sim ter o maior risco de aparecer esteatose hepática. E isso é dose dependente, mas depende também da genética e da frequência do tempo. E pode agravar também esse alcoolismo as outras doenças, né? A própria diabetes, a própria obesidade, fazendo com que piore ainda mais a resistência insulínica e agrave ainda mais essa esteatose por outra via. Outra situação que está associada ao nosso comportamento é a má alimentação. O consumo excessivo de açúcar, de farinha, de produtos industrializados, esses ricos em xaropes, ricos em gordura vegetal hidrogenada, muita fritura, esses pacotinhos, esses sucos, bebidas adoçadas, essas coisas também contribuem para que ocorra essa maior inflamação e maior acúmulo de gordura nessa região abdominal e, por consequência, acúmulo de gordura visceral, que é essa gordura dentro dos órgãos, como no fígado. Para que a gente consiga reduzir essa esteatose hepática ou impedir que ela apareça, né, esse acúmulo de gordura no fígado, a gente vai ter que atuar sobre as condições que vão piorar essa situação. A primeira delas, a obesidade e ou o aumento de gordura na região abdominal. A gente tem que reduzir o peso quando há obesidade, por exemplo, de 10 a 15%, já se mostrou que ajuda a diminuir muito essa esteatose ou até desaparecer em alguns casos.
A gordura abdominal é importante porque algumas pessoas, mesmo sem obesidade, só de terem um excesso de gordura abdominal associado a um componente forte genético, elas já acumulam essa gordura visceral, essa gordura dentro do fígado. Por isso, essas pessoas precisam prevenir essa obesidade, tentar evitar realmente que aconteça e tentar reduzir o peso mais precocemente, principalmente adotando hábitos de vida saudáveis. E aí que vem. Então, a gente precisa desses hábitos saudáveis, uma mudança do comportamento alimentar, reduzir aqueles alimentos que eu citei, ricos em açúcar, em farinha, xaropes industrializados, frutose, reduzir suquinhos, bebidas adoçadas e aumentar o consumo de fibras, vegetais, proteínas na quantidade correta para manter a massa muscular, que aí já vou falar sobre o exercício. Então, tendo esses hábitos mais saudáveis na alimentação, você pode ajudar a reduzir a obesidade ou prevenir o aparecimento dessa obesidade e também a inflamar menos o seu organismo, né? Aumentar menos essa carga de açúcar, de glicose no sangue, ajudando a evitar esse acúmulo de gordura no fígado. Reduzir o consumo de álcool. Quem já tem esteatose e ou tem as comorbidades, diabetes, excesso de colesterol, obesidade, precisa reduzir muito esse consumo de álcool, se possível não consumir. E quem não tem, pessoas saudáveis, eu também recomendo que evitem o abuso, porque o álcool, isoladamente, quando você bebe frequentemente, pode sim predispor a aparecer esteatose, ainda que você não tenha as outras comorbidades. Praticar exercícios físicos regularmente. Os exercícios, comprovadamente, também reduzem a esteatose, ainda que não haja uma redução significativa de peso. Por isso, ideal é fazer exercícios aeróbicos, que vão fazer você consumir a glicose, né, do sangue, e também exercícios de resistências, como a musculação, por exemplo, porque o estímulo muscular ajuda a reduzir a resistência insulínica, ajudando então a não precisar de tanta insulina, inflamar menos o seu fígado e ainda ajuda a controlar tanto a questão da obesidade, acúmulo de gordura abdominal, como também o diabetes. Dormir bem. O sono interfere no nosso metabolismo. Então, quando a gente dorme pouco, ou uma quantidade insuficiente, aumenta-se hormônios do estresse, como o cortisol. A gente tem um aumento do apetite, mais dificuldade para fazer escolhas saudáveis na dieta. A gente tem menor recuperação muscular, menor ganho de massa muscular. Então, ele vai prejudicar essas doenças que eu acabei de citar, que podem prejudicar e aumentar a esteatose hepática. É muito importante, então, buscar ajuda quando a gente tem essa situação, porque a gente sabe do potencial que pode levar a uma gravidade dessa doença, uma complicação como a cirrose hepática. Buscar um endocrinologista que pode te ajudar a controlar essas doenças crônicas que prejudicam e aumentam a esteatose, né, como obesidade, diabetes, dislipidemia, essas mudanças de hábitos. Se possível, quando você tem, por exemplo, uma situação como o alcoolismo ou quando tem um problema psíquico que esteja dificultando você modificar o comportamento, passar no psiquiatra, fazer uma psicoterapia, né, com um psicólogo e também uma nutricionista para mudar esses hábitos alimentares. Esses profissionais podem te ajudar a conseguir alcançar um melhor resultado. E medicamentos, né? Todo mundo pergunta, será que tem medicamentos para esteatose? A gente sabe que existem muitos estudos com medicamentos para esteatose. Inclusive, alguns medicamentos usados para diabetes parecem ajudar a reduzir a esteatose. Mas ainda não há um consenso realmente do que seria um remédio específico para esteatose e efetivo. Assim, é interessante consultar o endocrinologista para fazer uma avaliação se é necessário utilizar alguma medicação para as suas comorbidades, como obesidade, diabetes, esse acúmulo de gordura abdominal, que possa também ajudar na esteatose. Ele vai fazer essa avaliação corretamente e verificar se isso é indicado para o seu caso. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.